Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, tô chegando para mais um vídeo. Claro que vou falar da convocação da seleção brasileira. Ainda tô aqui na central de controle aqui do esporte interativo, aqui no prédio da Turner em São Paulo. A convocação acabou ainda há pouco e agora eu quero analisar, falar algumas coisas dessa convocação. Então já vou pedir para você vir aqui embaixo, deixar o seu like, o seu gostei, que é importante na divulgação do vídeo, e claro, se inscrever no canal, que a gente vai começar a falar. Primeiro ponto que eu queria falar, que eu acho importante a gente falar, é o seguinte: caso da indisciplina do Neymar, aliás, das indisciplinas do Neymar, né? Porque tem aquela lá atrás lá que pouca gente falou, que o Neymar é acusado de tentar agredir ou de tentar invadir o vestiário do árbitro, está suspenso na Liga dos Campeões por causa disso, mas a mais recente, a questão lá do soco no torcedor na final da Copa da França. Cara, o Tite tomou a decisão mais cômoda para ele. Mais cômoda. Qual foi a decisão? Ele primeiro disse que ele não vai falar sobre o caso antes de falar pessoalmente com o Neymar. De fato, ele teve a postura parecida com essa quando falou da cusparada do Douglas Costa, né? Então ele falou, não vou falar antes de falar pessoalmente com o Neymar. Mas a decisão é cômoda porque uma situação desse tamanho, uma situação envolvendo o principal jogador brasileiro, uma situação dessa, de uma agressão ao torcedor, envolvendo o capitão da seleção brasileira, se o Tite tem essa postura de só falar pessoalmente, mesmo hoje a gente tendo várias formas de comunicação, WhatsApp, link, pode fazer reunião por videoconferência e tudo, se ele acha que é importante falar pessoalmente, ok, ele deveria ter, por obrigação, ter ido falar com o Neymar. Por quê? E vale lembrar, tá? O Tite viajou recentemente para a China para assistir, acompanhar jogadores em loco. Para ir ou voltar da China, saindo do Brasil, um dos locais que você faz a chamada conexão é em Paris. O Tite poderia ter ido em Paris, falado pessoalmente com o Neymar, para hoje, na data da convocação, ele ter alguma decisão a falar, alguma coisa a falar. Ou se não vai fazer nada, se ok, o Edu Gaspar falou na entrevista no ar com o André Henning que isso aconteceu no PSG, na seleção ele tem comportamento excelente. Então ok, ele poderia ter falado, não vai acontecer nada, não vou fazer nada. Se o Neymar ia ficar fora de amistoso, se o Neymar ia perder a braçadeira de capitão, mas era importante para a seleção que isso ficasse definido agora. Você chegava na convocação, dizia o que vai ser feito, se é que vai ser feito alguma coisa, e você morria o assunto. Agora não, agora esse assunto continua fazendo parte do cotidiano, do dia a dia da seleção brasileira. O capitão da seleção brasileira meteu a mão na cara de um torcedor, e o técnico da seleção brasileira, que sempre cobra postura e tudo mais, ele preferiu a situação mais cômoda. Ele não fala sobre isso. Ele não vai falar sobre isso até conversar com o Neymar. Tem que ver quando que os jogadores vão ser apresentados, vão ser no começo do mês que vem, vão se apresentar. Aí o Tite vai conversar com o Neymar, aí na primeira entrevista coletiva do Tite o assunto vai voltar. Olha quantos dias o assunto vai ficar presente. O assunto vai ficar presente quase 20 dias. E o Tite, se tivesse feito o que não era cômodo, mas o que geraria, precisaria ser administrado, que era conversar com o Neymar pessoalmente, já que para o Tite isso é importante, e o Tite não, o Tite preferiu o assunto mais cômodo, ou seja, na coletiva, das 5 primeiras perguntas, 4 foram sobre a agressão do Neymar ao torcedor, 4. E você vai ficar com esse tema recorrente na seleção brasileira. Acho que foi um erro do Tite. O Tite tomou a decisão mais cômoda ao não falar com o Neymar pessoalmente, já que para ele é importante. Feito esse esclarecimento, deixa eu riscar aqui a minha pauta. Vamos falar da convocação. Primeiro eu vou passar a convocação aqui para quem não sabe. Goleiros, Alisson, Ederson e Cássio, tá? Então, é a mesma trinca da Copa do Mundo. Laterais, Daniel Alves, Fagner, Felipe Luiz e Alexandro. A temporada do Marcelo, uma temporada muito ruim do Marcelo, no geral, não garantiu ele na convocação. Laterais, já matamos. Zagueiros, Thiago Silva, Miranda, Marquinhos e Militão. Basicamente nenhuma surpresa. Vamos lá, jogadores de meio: Alan, Arthur, Casimiro, Fernandinho, talvez a grande surpresa da lista, Paquetá e Felipe Coutinho.
E para o ataque, Neymar, Richarlison, Firmino, David Neres, Gabriel Jesus e Everton Cebolinha. Esses são os 23. Vamos começar a falar aqui. Primeiro ponto. A gente vê na lista um Tite preocupado em convocar jogadores, entre aspas, prontos para agora. Eu tenho batido na tecla nas minhas mídias sociais, na programação do esporte interativo, seja na TNT, no Space. A minha percepção, a minha sensação, não é informação, a minha sensação, a minha opinião é que se o Tite não ganhar a Copa América, ele não chega como técnico da seleção no Catar. Se vai ser demitido logo depois, se vai ser demitido ao longo das eliminatórias, eu não sei. Mas a minha sensação é que se ele perder a Copa América aqui no Brasil, ele não chega como técnico no Catar. Então, você pega a lista e ele traz jogadores rodados, jogadores experimentados. São 14 jogadores que estiveram na Copa do Mundo, que no caso são 15, porque o Daniel Alves não estava lá porque se machucou, então na prática seriam 15 jogadores que estavam na Copa do Mundo, e é a lista. A lista, mais uma vez, é uma boa lista. É uma boa lista. Porque se você for reparar, ok, vamos pegar aqui, goleiros. Você tem um questionamento na vaga de terceiro goleiro. Laterais, teve algum questionamento aí de deixar o Alex Telles fora? Pode ser, mas, de novo, não é nada do fim do mundo. Zagueiros acho que teve pouco questionamento, alguns falando do Dedé, talvez, poderia estar, mas ok. No meio sim, você tem um questionamento um pouco maior, que é a ausência do Fabinho. Então a gente achou em 23 um questionamento mais grave. E no ataque, cara, no ataque é isso aí. No ataque você teria aí um questionamento, poderia ter chamado o Lucas pela boa fase na Liga dos Campeões? Poderia, eu chamaria. Vou passar daqui a pouco que eu acho que é a minha seleção. Mas, então a gente olha aqui, as listas têm 2 pontos de discordância grande. A ausência do Fabinho e... qual é aqui? A ausência do Lucas? Não, grande mesmo só tem uma, que é a ausência do Fabinho, tá? Aí você tem um questionamento do Cássio ir como terceiro goleiro, algum questionamento do Fagner ir como lateral, né? Então, ok, você tem aí, mas basicamente a lista é essa mesma lista que tinha que ser, tá? E aí me parece muito que é o Tite levando quem tá pronto. Por que eu tô falando isso? Porque a minha sensação é que Miranda, por exemplo, acho que para mim já deu a contribuição que tinha que dar para a seleção. Fernandinho, acho que já deu a contribuição que tinha que dar para a seleção. Talvez o Thiago Silva. Ainda acho um excelente zagueiro, mas talvez você já pudesse ter virado a página. O fato é que na cabeça do Tite, eu imagino que esses jogadores, independentemente de se cheguem ou não num ótimo nível no Catar, que esses jogadores hoje são importantes para você jogar uma competição como a Copa América, uma competição que vai ter pressão e tudo mais. Então, no geral, a lista é boa. Acho que tem um grande nome de discordância, que é o Fabinho, e no mais algumas outras discordâncias, tá? Vou passar aqui qual seria a minha lista, tá? A minha lista seria Alisson e Ederson, para mim os dois inquestionáveis como goleiro, e o terceiro goleiro seria o Fábio, do Cruzeiro. Mas não tem nenhum absurdo em convocar o Cássio. O Cássio faz um grande 2019. Vai dar preferência. Eu levaria o Fábio. O Tite, que é o técnico, graças ao louvado, né? Que não sou eu. E o Tite leva o Cássio. Não acho nenhum absurdo. Na lateral esquerda, eu convocaria exatamente esses dois. Levaria Alexandro e levaria Felipe Luiz. Embora o Alexandro não tenha feito uma grande temporada na Juve, mas levaria esses dois. Na direita, eu iria por um caminho diferente. Eu levaria o Daniel Alves pensando nessa visão de curto prazo de Copa América. Acho que ainda é o melhor para a posição. E eu levaria o Militão como lateral. Eu mudaria um pouco o perfil do lateral brasileiro. Trabalharia para mudar um lateral com mais capacidade de manter a linha, de ser mais forte, embora o Militão tenha até evoluído em ida ao ataque. Então meus laterais seriam Daniel Alves e Militão para a direita, Felipe Luiz e Alexandro para a esquerda. Meus zagueiros seriam Thiago Silva, Marquinhos, Dedé do Cruzeiro e Felipe do Porto. Eu não levaria o Miranda. Eu acho que o Miranda para mim já deu o que tinha que dar. Meio campo, eu levaria Fabinho, ótima temporada, especialmente a partir de novembro, a partir de outubro.
Levaria Fabinho, Casimiro, Alain, Paquetá, Arthur e Coutinho. Eu questionei até no ao vivo lá do de placa se levaria o Coutinho, mas olhando aqui, acho que beleza, acho que tem que levar, mas a temporada do Coutinho é muito ruim. E no ataque levaria Neymar, Cebolinha, David Neres, Firmino, Richarlison, igualzinho o Tite. A última vaga do ataque eu não levaria o Gabriel Jesus, levaria o Lucas. Até porque o Lucas tem feito inclusive função de ser o centroavante, mas enfim, não acho que isso seja um absurdo, não acho que isso seja fora do comum. O Gabriel Jesus fez uma temporada de regular para boa, reserva, entrou em alguns momentos, entrou em alguns jogos de nível de exigência mais tranquilo e acabou entrando, tá? Então vamos lá. Essa seria a minha lista para quem está perguntando. Falar de alguns pontos aqui, para a gente fechar. Fabinho fora, não dá para entender. Não dá para entender o Fabinho fora, até por ter sido chamado para jogar em outras posições, até por ter ido muito bem no Liverpool, inclusive em outras posições. Foi muito bem no Liverpool como zagueiro quando precisou. Foi bem no Liverpool sendo o primeiro volante, o volante de mais capacidade de distribuição, capacidade de proteger a área. Foi bem jogando um pouco mais à frente, um pouco mais saindo, mais como um meia. Então não dá para entender o Fabinho. Ainda mais no lugar do Fernandinho. Ou seja, perdendo a vaga pro Fernandinho. O Fernandinho fez um ótimo campeonato inglês. Para não parecer contraditório, o Fernandinho está na minha seleção do campeonato inglês. Eu fiz um trabalho pro Premier League Brasil. Eles pediram para eu mandar minha seleção, mandar os melhores do campeonato na minha visão. Ele tá na minha seleção do inglês. Mas a sensação do Fernandinho é que ele já deu o que tinha que dar na seleção, cara. Já deu, acho que assim, participou de 2 ciclos. Foi mal em alguns jogos grandes, mas no geral fez uma boa participação. Mas deu, cara, assim, beleza. O Fernandinho próprio, não sei nem se ele tava no espírito de voltar a servir a seleção brasileira. É uma competição no Brasil. O Fernandinho aqui no Brasil não tem vamos dizer assim, uma percepção muito boa do público, da maioria do público. Essa é a verdade, da maioria, né? Eu acho que é uma opinião errada, mas não tem essa percepção. Então eu acho que não valeria insistir com o Fernandinho. Eu não levaria mais, eu viraria a página com o Fernandinho. Então, e não dá para entender o Fabinho ficar fora. Esse é um primeiro ponto, mas é uma atitude muito corajosa do Tite em chamar o Fernandinho. Acho que muito corajosa do Fernandinho também em aceitar a convocação. Queria falar de 2 jogadores que fizeram uma temporada ruim. Quer dizer, um jogador que fez uma temporada muito ruim, que foi o Felipe Coutinho. Cara, muito ruim a temporada dele no Barcelona. Parou de ser aproveitado no meio, que é uma possibilidade. Foi aproveitado assim pelo Tite na Copa. Parou de ser aproveitado no meio por não conseguir ir bem. Jogando aberto pelo lado esquerdo, não conseguiu ir bem. Na seleção ele joga aberto pelo lado direito. Tem que ver, fazendo uma função diferente, construindo um pouco mais. Tem um histórico bom pela seleção. Então eu até acabei botando na minha, não queria, acabei botando na minha. E ele tá lá, mas vamos ver como ele recebe. Como é que ele entra, como ele chega para a seleção. Temporada bem ruim no time do Barcelona. E o Gabriel Jesus eu não levaria, eu preferiria levar o Lucas. O Jesus até não fez uma temporada ruim, ele fez uma temporada de regular para boa, como eu falei. Foi titular em alguns momentos na lesão do Agüero, mas ele apareceu principalmente em jogos de menos exigência. Jogos de contra times mais fracos, jogos de Copa. Teve um jogo que ele fez 4 num time de 3ª divisão. Então eu abriria a mão do Jesus, até porque... até porque tem o Richarlison para fazer esse papel lá. E a outra, David Neres, muito justa a convocação. A gente tem que considerar que o David Neres entrou na seleção no lugar do Vinícius Júnior, que se machucou, e o David Neres aproveitou muito bem, porque jogou bem o amistoso que ele jogou, agora não me lembro contra quem foi, esse que contra a República Tcheca, jogou muito bem, participando de gol, dando assistência e tudo, e depois ele explodiu no Ajax, de mata-mata de Liga dos Campeões. Inclusive no jogo que o Ajax é eliminado, o David Neres não joga. O David Neres foi uma ausência muito sentida. Então o David Neres atropelou nessa corrida aí. Então acho que justa a convocação dele e o Vinícius Júnior ficar fora. Acontece no futebol, não tem muito o que dizer. E além do que, o David Neres hoje é um jogador muito mais lapidado, é um jogador muito mais pronto que o Vinícius Júnior. Acho que não tem muita dúvida disso. E é natural que seja, a idade muito maior, tá na Europa há mais tempo, tá jogando no primeiro nível há mais tempo. Então é natural que ele fosse, então acho que é normal a convocação. Resumindo, é isso. Quando a gente começa a debater um ou outro nome, é porque a convocação foi o que tinha que ser. Mas a ausência do Fabinho é uma ausência grave dentro
do pensamento de trabalho, mas enfim, o técnico é o Tite, vamos acompanhar, a gente vai fazer muito vídeo aqui na Copa América, pedir a sua ajuda para deixar o like aqui se você gostou do vídeo, se inscrever no canal, chegando a 90 mil inscritos, cara, muito obrigado a vocês, 90 mil inscritos. Além de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixe seu comentário. Qual seria a sua lista? Quais seriam os seus 23? Aqui embaixo no comentário. A qualquer momento a gente volta. Valeu, tchau.